Me diz uma coisa, você já se imaginou rodando de OVNI por aí em vez de ônibus ou carros aplicativos? Talvez algum ser de outra galáxia ou dimensão tenha feito essa indagação e lançado essa curiosidade no universo, né? Anda se falando tanto em OVNIs e alienígenas que o papo tá ficando normal. Vocês já pararam para pensar que é possível que entre nós existam extraterrestres? Não, a gente ouve falar, né, assiste filmes, séries, mas considera a possibilidade de que eles existam realmente, andando, vivendo e atuando entre nós sem que a gente tenha conhecimento. Muitos acreditam que esses seres estranhos de outros mundos e galáxias vivem entre nós, mas como são experts no pique-esconde, raramente nós os encontramos. No fim, existem apenas lendas e testemunhos sobre o desconhecido e seus seres, relatos que existem há vários e vários séculos e passam por centenas de povos diferentes, desafiando a nossa inteligência. Com alguma frequência, ouvimos falar de contatos imediatos envolvendo criaturas mágicas pertencentes a mundos distintos, tanto seres de outros mundos quanto de inframundos, ou seja, que vivem abaixo de nós. Entre as sombras da história surgem figuras enigmáticas com olhos que brilham na escuridão, pele fria e escamosa. Eles causam medo e fascínio ao mesmo tempo e perturbam nosso imaginário, desafiando qualquer fronteira entre realidade e ficção. Estou falando dos reptilianos. Os primeiros registros da existência deles vêm das tábuas sumérias, um povo que inventou a escrita lá no século IV a.C., na região que hoje conhecemos por Iraque. A grande questão aqui é a seguinte: será possível que os conhecidos reptilianos e até outros seres tenham migrado para o nosso planeta há milhares de anos e ficado presos no mundo intraterreno? No vídeo de hoje, eu te convido a fazer uma viagem para as profundezas da Terra e conhecer um mundo diferente do que você está habituado a ver. Vamos começar com a declaração feita pelo casal da tribo Runicuim, uma etnia indígena brasileira. Quando perguntados sobre os alienígenas, eles não entenderam imediatamente o significado do termo, de modo que o apresentador mostrou um livro sobre ufologia com aquela imagem típica de seres cinzentos, magros, cabeçudos e com olhos grandes e amendoados. Ao ver a imagem, o pajé Bainauá reconheceu de imediato uma entidade famosa em suas crenças amazônicas, o Mancunauabu. Segundo os povos originários, o Mancunauabu vive entre nós desde tempos antigos, inclusive antes da humanidade. É uma entidade que reside sob a terra e que se transforma num ser parecido com uma formiga gigante, a qual eles chamam de Una. Bem, eles contaram ainda uma informação importante, que esses seres podem se manifestar numa luz divina e que podemos estabelecer contato. Essa resposta foi no mínimo inquietante porque os Hopi, povo antigo do Arizona, nos Estados Unidos, também falavam sobre gente-formiga que veio das estrelas e viviam no mundo subterrâneo, uma outra cultura com a mesma história. Da mesma forma, os Zulus da África do Sul falam de seres cuja descrição também coincide bastante com o clássico alienígena cinzento, que, dependendo da ocasião, é retratado tanto como pequenos seres quanto como sendo de uma estatura média. Sem sombra de dúvidas, é fascinante adentrar esse mistério intergaláctico, né? Você teria coragem de ficar frente a frente com um alienígena clássico ou um homem-formiga? Talvez o nosso planeta não se limite simplesmente à humanidade, aos humanos que vivem sobre a Terra. Talvez existam civilizações avançadas abaixo de nós, em alguma parte do planeta que realmente desconhecemos. O que você faria se, de repente, sentisse uma presença e, ao se virar, se encontrasse cara a cara com uma entidade de 2 metros de altura parecida com um inseto? Foi o que aconteceu em 2006, aconteceu de verdade, com pescadores que estavam no Monumento Kong, em Nova Jersey. As testemunhas desses eventos fantásticos afirmaram que os dispositivos eletrônicos falharam e ficou um silêncio medonho, com uma vibração estranha no ar. Brian Reid, outro americano, deu testemunho de algo que vivenciou num dia qualquer. Ele estava numa pescaria noturna, num momento tranquilo e silencioso,
quando ele sentiu que algo estava muito esquisito ali. Os pássaros simplesmente pararam de cantar e os insetos de zumbir. A mata simplesmente ficou num silêncio absoluto. Ele também sentiu uma presença atrás dele, como se estivesse sendo observado. Mesmo com medo, ele foi se virando. Eis que, num leve movimento entre as árvores, chamou a sua atenção e ele finalmente viu algo. Era de arrepiar, porque a criatura olhava para ele fixamente. Ele simplesmente sabia que aquele ser tinha uma inteligência inexplicável. O curioso é que, segundo as crenças nativas dos Estados Unidos, essa estranha criatura aparece perto de rios. Parece ter uma conexão com a água, o que a aproxima das crenças dos povos nativos aqui do Brasil e até de vários lugares ao redor do mundo. Pinturas rupestres antigas, as pinturas nas cavernas, como as encontradas no Saara, na Argélia, que datam de 8.000 anos atrás, por exemplo, mostram figuras com cabeças de louva-a-Deus. Será que tiveram contatos com os mesmos seres e nós, desconectados de suas crenças, apenas os esquecemos? A coisa é muito complicada e profunda. Veja bem, já ouviu falar os Khoisan? Uma curiosidade é que eles possuem línguas caracterizadas por sons de clique, sons que lembram as comunicações de insetos naqueles clique. Algumas espécies possuem como louva-a-Deus. E, de fato, essa tribo representou seres semelhantes a eles, ou coisas parecidas com eles em sua arte rupestre, as pinturas feitas nas cavernas por milhares de anos. Mais uma civilização mostrando as mesmas imagens, a mesma história. Isso demonstra que essas entidades nos observam há muito tempo. E segundo essas pessoas que as encontraram, não são apenas observadoras passivas. Tudo indica que eles são seres estudiosos, como se eles tivessem uma agenda, um plano no qual trabalham há séculos. Reptilianos, insetoides ou algo mais? O que serão esses seres, hein? O mais intrigante, e que veremos agora, são os arquivos Lacerta, que guardam uma suposta entrevista com um extraterrestre reptiliano. As primeiras transcrições dos arquivos surgiram em 1999, com detalhes de uma conversa entre um investigador sueco e um ser reptiliano chamado Lacerta. Desde então, esses documentos são extremamente debatidos acerca de conspirações sobre OVNIs e ficção científica alienígena. Bom, você acreditando ou não, é inegável que esses relatos nos arrepiam e, se causam tantas reações em nós humanos, é bem possível que haja um fundo de verdade, né? Lacerta se descreve como um membro de uma antiga espécie de répteis anterior à civilização humana. Diferentemente de extraterrestres de galáxias distantes, ele afirma que a sua espécie é natural da própria Terra, tendo evoluído a partir de ancestrais semelhantes, como os dinossauros. Lacerta explica, por exemplo, que a sua espécie se retirou para debaixo da terra para escapar do caos da superfície, especialmente quando as primeiras espécies humanas começaram a dominar a Terra. As suas cidades subterrâneas permanecem ocultas, o que lhes permite observar o progresso da humanidade à distância. E tem mais. Nesse extenso documento é afirmado que algumas representações históricas de cidades com seres como serpentes ou dragões, vistos em culturas antigas, como as civilizações egípcia e inca, foram inspiradas em interações reais com a sua própria espécie. Segundo Lacerta, alguns dos objetos voadores não identificados relatados por humanos pertencem à sua espécie, embora a maioria venha mesmo de visitantes extraterrestres ou até de projetos militares humanos. A criatura descreve as naves reptilianas como objetos cilíndricos com luzes vermelhas, frequentemente ocultos por tecnologia avançada de camuflagem. Já OVNIs triangulares, que também aparecem vez ou outra em relatos, pertencem a facções militares humanas que utilizam tecnologia alienígena de engenharia reversa. À medida que cresce o interesse pelos OVNIs e pelo fenômeno extraterrestre, os arquivos Lacerta se tornam uma peça convincente, embora controversa, dessa grande história que pode muito bem ser real, independente se acreditamos ou não na existência de uma antiga raça reptiliana que vive
no subterrâneo do nosso planeta. Essas manifestações de contatos entre a nossa espécie e outras que nem sonhamos nos faz repensar a nossa presença no espaço. Afinal, somos só uma poeira cósmica diante de tantas possibilidades inter- e extraplanetárias. Tudo indica que nesse ano de 2026, mais pessoas terão acesso a esse portal de comunicação. Por exemplo, a búlgara Baba Vanga, a famosa profeta que é admirada e temida ao mesmo tempo, e de que já falamos aqui no canal em outros vídeos, afirmou que uma grande nave alienígena será avistada no céu neste ano. E para te relembrar, Baba nasceu em 1911, ainda criança, com mais ou menos 12 anos, ela perdeu completamente a visão após ser arrastada por uma tempestade de areia. Os danos foram irreversíveis, mas foi a partir desse acidente que ela foi capaz de ver o que ninguém mais via: visões do futuro e acontecimentos como os ataques de 11 de setembro, o desastre de Chernobyl e a pandemia da Covid-19. A profeta, temida por muitos, viu em suas previsões que, pela primeira vez, um OVNI pousará no nosso planeta e seres extraterrestres farão contato com terráqueos. Será que os reptilianos vão sair da toca? Essa previsão é para novembro, mas existe uma livre interpretação de diferença de meses e até anos para os acontecimentos que Baba previu. Nós só podemos esperar que venham emissões de paz, porque o nosso mundo está precisando. E esperamos ainda mais que não sejam recebidos com violência. Talvez até estejamos precisando disso para que novos rumos sejam tomados na nossa humanidade, já que tudo parece estar caminhando para o caos. O que você acha de tudo isso? Deixe nos comentários. Obrigado pela sua companhia especial. A gente se vê num próximo vídeo.